Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da PerryMatch, ela é parceira do Campeonato Brasileiro e também é parceira aqui do nosso canal. Nós temos um cupom promocional que é WFLA, que garante a você bônus de até R$ 1.500. É um cupom exclusivo para você com WFLA. E para você aproveitar é muito fácil, você cria a sua conta, faz o seu depósito, você tem várias opções diferentes, seguras e rápidas para você fazer o seu depósito, insere o nosso cupom promocional WFLA e garanta bônus em dobro, depositando 100, retorna 200, 400, 800, até R$ 1.500. E nessa rodada de amanhã do Campeonato Brasileiro, nós vamos aproveitar o jogo entre Flamengo e Fortaleza. Então a gente vai lá no ícone Brasileirão, escolhemos o jogo Flamengo e Fortaleza e vamos na opção do Flamengo. Link na descrição do vídeo, você faz aí o seu download, faz o seu depósito e aproveite o nosso cupom WFLA com a PerryMatch. Galera, vamos falar sobre esse reforço que o São Paulo recebeu, né? No último jogo. Bruno Henrique, né? Vamos falar aí sobre esse. Olha, pode ser muito importante, cara. Pode ser uma peça muito importante para o Flamengo. Vamos passar aí pelo Bruno Henrique, mostrar para vocês algumas condições que ele pode dar ao jogo do São Paulo, que pode ser uma peça muito importante. E já nessa nessa mostra mais recente, já se torna assim uma peça que a gente vê, cara, ninguém ali consegue fazer o que ele fez, né? Então vamos entender aqui um pouquinho, passar pelo Bruno Henrique. Havia prometido a vocês um vídeo exclusivo sobre ele após a vitória do Flamengo sobre o Alcas. Então só pedir para vocês, deixem um like aqui no nosso canal, também de se inscrever, o amigo que ainda não está inscrito, quer saber as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo, aperta aí então o inscrever-se, tamo junto e vambora. Vamos então falar um pouquinho sobre o Bruno Henrique. O Bruno, ele tem uma característica com o Sampaoli, ele está trabalhando aberto, ele fez um grandíssimo jogo, inclusive sobre o aspecto mental, né? Parece ter destravado aquele temor que havia, natural, né, cara? Depois de um trauma daquele, de uma lesão como aquela multiligamentar, parece que ele... Quem não sabe da história achou assim, aquele rapaz nunca havia imaginado, foi aquele 27 ali, porque assim, ele jogou de uma forma bem natural. Formação muito importante. O que inclusive estava impedindo que o Bruno Henrique tivesse uma sequência, que assim, ele acabou retornando, mas não tinha sequência, o pessoal, Bruno Henrique, então... Era uma questão também do pós-jogo. Pois então, a gente ontem entramos em contato com o Flamengo, tivemos a informação interna do Flamengo, e qual é a nossa pergunta, qual era a nossa dúvida? Como foi o pós-jogo do Bruno Henrique? Como foi a recuperação do Bruno Henrique, no caso, ontem? Porque, né, a gente sabe, né, de capítulos que o Flamengo tinha, né, que acabou tendo aqueles... o Bruno Henrique jogou, mas aí depois não conseguiu treinar, teve que treinar com carga reduzida, minutagem individual e etc. Pois bem, a informação que a gente recebeu foi muito positiva. O Bruno Henrique, ele participou de todas as atividades junto com os companheiros, fez lá dentro do aspecto da academia, o que teve que fazer dentro do campo, então enfim, uma condição normal desse pós, então uma excelente notícia, não apenas, né, sobre o jogo que a gente viu, mas também esse pós-jogo do Bruno Henrique. Então ele fez um grandíssimo jogo, ele foi uma peça importante que ali diretamente, né, influenciou na construção do placar do Flamengo. Bruno Henrique, que é um jogador que ataca um pouquinho essa profundidade, né? Ele é um jogador que ataca a profundidade. O próprio Bruno Henrique fala isso, a gente vai trazer um pouco dessa fala, ela acaba citando, né? O São Paulo pede isso e ele entrega muito isso. E que acaba inibindo um problema que o Flamengo estava tendo recente na linha de ataque. Seja com o Pedro ou seja ali com o Gabigol, quando o Jorge Sampaoli estava optando por um ou por outro. Quando o Flamengo estava recentemente enfrentando adversários que não ficavam tão recuados, mas que tinham uma marcação média, onde ele tentava encurtar o jogo do Flamengo, estava espremendo a linha ofensiva do Flamengo. O Pedro praticamente não participava, porque o Pedro não é um atacante de profundidade para atacar com infiltração, né? Ele vai empurrando a linha, né? Ele vai empurrando a última linha, mas não é um jogador de explorar essa área. E o Gabigol não é de explorar com lançamentos, é com passes, né, por dentro, para fazer infiltração, para fazer o facão. Esses passes não encaixam, ele também ficava preso nessa, então estava muito desconfortável. O Wesley já é um jogador de ultrapassagem pelo lado direito, e o Everton Cebolinha já tem uma outra forma de atacar essa profundidade, mais conduzindo, não é com essas bolas um pouco mais longas como o Bruno Henrique aproveitou. E aí quando a gente pega esses lances que passa aqui pelo jogo do Alcas, alguns trechos que falam um pouquinho bem sobre isso. Aqui, ó, já uma tabela. Isso acontece várias e várias vezes. A gente vai entender então o Bruno Henrique atacando muito essa profundidade da equipe do Alcas, né, que dá muito esse jogo, gerando muito esse jogo pro Flamengo. Como a gente vê então, bem abertão,
lá pelo lado esquerdo, espetado lá pelo lado esquerdo. Então tem aquele espaço com essa linha um pouco mais média, é o passe para o Bruno Henrique explorar esse espaço. Houve ali a interceptação, mas a gente vê, né, que ele tentou buscar correndo a profundidade. Aqui mesma coisa, o Arrascaeta já gira, já encontra lá o Bruno Henrique para dar aquela profundidade ao time. É o que faltava ao Flamengo, essa profundidade. Ele foi lá, conseguiu levar para a linha de fundo, entrou ali na área, criou uma boa oportunidade ali, avançando muito bem ali o Bruno Henrique. Então o Bruno Henrique, quando ele tem uma outra maneira. Ele gosta de atacar o espaço mesmo sem bola, né? E quando ele tem a bola, ele já tem, pela sua, né, a forma da sua habilidade, né, de desenvolver o seu jogo, ele já dá aquelas esticadas longas, então ele vai conseguindo ganhar metros. É muito diferente do Cebolinha, que para ganhar profundidade, ele já prefere os dribles curtos, a passada é mais curta, então o Bruno Henrique ele consegue ter profundidade de uma forma mais veloz, e dá mais velocidade, ele consegue chegar com mais velocidade, o que ajuda, inclusive, ao Pedro, que tem essa dificuldade, ou até mesmo se for o Gabigol, a eles chegarem, porque ele já consegue ativar bem aberto ali pelo lado esquerdo. O Bruno Henrique, nesse jogo, o Sampaoli, possivelmente a gente vai ver uma repetição, ele não jogou lá grudadinho lá na frente, fazendo dupla de ataque, por exemplo, com o Pedro. Ele jogou aberto pelo lado esquerdo, fazendo linha com 4 jogadores. E aqui a gente traz as informações, como já havíamos, né, falado anteriormente, e não é porque o Bruno Henrique está voltando de uma lesão muito grave, que a gente torce muito pelo recomeço dele, que a gente vai esquecer, ou que a gente vai acabar omitindo as informações anteriores. O Bruno Henrique, em trabalhos anteriores, com treinadores anteriores, ele meio que bateu o pezinho e fez bico para jogar mais ou menos nessa função que era de agora, que era um jogador mais aberto pelo lado esquerdo, que aí tinha que acompanhar o lateral. Ele não gostou, ele ficou desconfortável, teve treinador até que ele não gostou, ele curtia mais a questão um pouquinho mais por dentro. Obviamente, passado de uma lesão, é um outro momento, talvez até mais maduro, enfim, tenha assimilado a importância e assim, sabe que o coletivo é importante e que para ele é uma oportunidade. Então ele cumpriu muito bem essa tarefa, fazendo a linha com 4 jogadores, fazendo a recomposição pelo lado esquerdo e assim, né, confortando até ali o Pedro e o Arrascaeta, que são jogadores, sobretudo ali o Arrascaeta, que não tem mais aquele vigor que a gente sabe, né, para fazer o corredor. Então o Bruno Henrique fez ali esse corredor e, como a gente vê, cria até uma oportunidade assim. O Flamengo faz a linha com 4 jogadores, vai recuperar a bola, o Alcas acaba, né, o pós-perda, né, e aí o Vitor Hugo deu um belíssimo ali, ó, passe ali, já encontrou o Bruno Henrique, ele vai com aquela velocidade dele, já vai entrando na área, consegue a tabelinha com a Arrascaeta e por pouco não marca o gol dele. Em seguida, mais uma oportunidade aqui que a gente vai ver do Bruno Henrique buscando, né, esse jogo de profundidade. Olha lá, ele já tenta ali, ó, mesma coisa, tem aquele espaço, houve ali a interceptação, mesma coisa, buscando sempre aquele espaço vazio à frente. E aqui, uma outra característica dele, que é a diagonal, buscando a segunda trave. A bola inicia aqui pelo lado direito, aí o Everton vai trabalhando ali com o Wesley, o Everton tenta ali por dentro, o Pedro faz ali o pivô, vai ter o cruzamento, olha lá na segunda, o Bruno Henrique escora para dentro. Jogadinha essa, né, que era muito utilizada com o Gabigol, né? O Gabigol saía da área, entrava naquele movimento, o lateral passava, abria um espaço para ele, ele dava uma fatiada, buscava a segunda trave e o Bruno Henrique tem uma impulsão absurda, atropelava os defensores, principalmente quando ele busca as costas do lateral oposto, né? No caso o lateral direito. Aí ele deitava e rolava, é uma característica dele. Então é um Bruno Henrique que hoje, pro modelo do Sampaoli, ele dá essa profundidade, que existe essa necessidade. Daqui a pouco a gente passa até pelas palavras do Bruno Henrique. Ele dá essa segunda bola. No problema que o Flamengo tem de bola longa, tem mais um jogador para bola longa, não é unicamente ali o Pedro, tentar fazer alguma coisa. Tem o Bruno Henrique, que é um cara que tem uma impulsão muito grande. E um outro ponto, o Bruno Henrique, bem mentalmente, o Bruno Henrique, né, assim, o cara querendo mostrar o seu valor, entendendo, compreendendo a sua importância e a importância dele para o coletivo, marca muito, né? Marca muito. Cobre muito a bola. O Bruno Henrique com pirraça, ele faz aquelas faltas bobas, né? Muito irritado, ele passou por um momento mentalmente, a gente vê nitidamente que não tava legal. Mas bem, com a saúde mental bem, ele cobre muito a bola, marca pra caramba, porque é um cara que gera, né? Tem esse jogo bem agressivo. E aí o próprio Bruno Henrique acabou falando sobre esse aspecto da profundidade, falou sobre o Arrascaeta, né, que era esse jogador que estava ligando bastante ele a esse espaço vazio. Abrindo aspas, ele fala, não só o Arrascaeta, mas todos os jogadores de meio para frente eu tenho uma conexão boa. O Sampaoli pede para atacar a profundidade e o Arrascaeta, com a visão dele, consegue me achar. Hoje, mais uma vez. Então é aquilo, não basta só amplitude, não é só alargar. Alargar
mas também atacar as costas da defesa. E o Bruno Henrique, na minha opinião, todos os jogadores do Flamengo, o melhor para fazer isso é o Bruno Henrique. A gente vai passar e fala um pouquinho mais sobre esse aspecto do Flamengo, porque com uma defesa um pouco mais baixa, o Bruno Henrique já tem um outro tipo de dificuldade, e você já tem que pedir uma outra coisa ao Bruno Henrique, porque ele já tem outras características, outras ações quando a defesa está muito baixa, mas é papo para um próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando. Quem puder, compartilha o vídeo com os amigos rubro-negros, que é muito, muito importante aqui para o nosso canal. Um grande abraço a todos vocês, estamos juntos, se cuidem e tchau, tchau.